Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Dia de Finados. Vamos falar sobre isso. Vamos começar com perguntas. O que representa o Dia de Finados? Quem criou o Dia dos Finados? E tantas outras perguntas que a gente vai trazer algumas respostas básicas justamente para a gente ir eliminando as dúvidas. Então, Dia de Finados é tido também como o Dia dos Fiéis Defuntos ou Dia dos Mortos, que também está relacionado a Dia das Bruxas, Dia de Todos os Santos. Então, é uma prática que se começou já no primeiro século para o segundo século, mas só veio ser oficializado no 10º século. Como surgiu a data, o Dia de Finados, como feriado, como é conhecido, foi instituído inicialmente no século X, na Abadia Beneditina de Cluny, na França, pelo abade Odilo, ou o Santo Odilon, em 962 a 1049 depois de Cristo, como chamado entre os católicos. Então, desde esse século I para o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos dos mártires. Esses mártires, aqui nesse primeiro século, já seriam aqueles que foram mortos por causa de Cristo, os apóstolos, os pais da igreja e todos os cristãos, os homens e mulheres santos que foram martirizados. E daí se nasceu essa prática que dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos já esquecidos. O abade Odilo de Cluny, no final do século X, pedia aos monges que orassem pelos mortos, desde o século IX. Os papas Silvestre II, em 1009, João XVII, no ano 1009 depois de Cristo, Leão XIX, no ano 1015 depois de Cristo, obrigavam a comunidade a dedicar um dia aos mortos, que passa a ser oficialmente celebrada em 2 de novembro. E a base dessa prática de rezar ou orar pelos mortos é uma doutrina da religião que evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar sua posição. E os livros dessa Bíblia, que são livros apócrifos, como Tobias, o livro de Tobias, e o livro de Macabeus, que são livros apócrifos, que é aí onde entra o ponto de vista dos evangélicos e o ponto de vista da religiosidade, da religião. No ponto de vista dos evangélicos, ou na história dá-se o nome dos protestantes, que protestavam essas práticas pagãs, essas práticas antibíblicas, então eles não encontram embasamento bíblico, referências bíblicas para praticar esse tipo de ação. Pelo contrário, encontra referências bíblicas que contradiz, que vem contrária essa prática de orar pelos mortos. E tem o ponto de vista das religiões, certo? Que cada um pratica da sua forma. Por exemplo, o sepultamento dos mortos nas igrejas ou nos seus imediatos arredores permitia à comunidade sentir
a continuidade da presença dos seus entes queridos na proximidade de suas vidas terrenas, ajudando a cimentar o conceito da igreja enquanto comunidade peregrina os vivos, sofredora as almas em purificação no purgatório e triunfante as almas santas no paraíso. Se o dia de todos os santos celebrava esses últimos, principalmente os santos anônimos, o dia dos fiéis defuntos honrava as almas do purgatório e por estas eram oferecidas orações e sacrifícios. Quer dizer, essas fontes que eu estou trazendo é história, simplesmente história. A gente vê que não tem referência bíblica. Pelo contrário, eu vou trazer no finalzinho aqui alguns versículos bíblicos que mostram o contrário de tudo isso. Mas tem a tradição por religião, né? O cristianismo protestante tem seu ponto de vista, o cristianismo católico tem seu ponto de vista, e isso também difere de país para país, de cultura para cultura, como por exemplo no México, que é comemorada a festa do Dia dos Mortos e bem característica da cultura nacional e que atrai muitos turistas de todo o mundo. E em cada país, em cada religião, assim eles comemoram o dia de finado do seu jeito. Aqui, por exemplo, no Brasil, é típico ir ao cemitério, visitar túmulos de seus entes queridos para deixar flores e fazer orações para eles. Nesse dia, normalmente, os cemitérios ficam lotados. Vira até também um ponto comercial, porque é comum você ver pessoas vendendo flores nas ruas. Geralmente também é um dia que muitos vão às igrejas a fazer missas pelas pessoas que já se foram. Eu não vou trazer todas as referências bíblicas, porque são muitas. Em Levítico capítulo 20 fala sobre isso, Deuteronômio capítulo 18, Levítico 19, são muitos. Eu gostaria de começar trazendo justamente esse aqui de Jó, no capítulo 7, no versículo 8, quando diz assim, os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita conhecerá, jamais. Então, aqui já mostra de que de nada vai adiantar eu estar rezando, orando, acendendo velas ou fazendo qualquer coisa para que venha salvar a alma dessas pessoas que já se foram. Por quê? Para que elas venham obter a salvação é justamente em vida, quando elas realmente conhecem a verdade, a palavra, o caminho. O próprio Senhor Jesus, ele disse que ninguém vem a ele se não for enviado pelo Pai. E ao mesmo tempo Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, leia comigo, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o aguardam para a salvação. Então, não tem como
você fazer sacrifício, oferendas, qualquer coisa, pelos que já morreram. E o que fazer no dia de finados? O que fazer para quem já tem a mente iluminada pelos ensinamentos do Senhor Jesus, pelo Evangelho do Senhor Jesus, é ajudar as pessoas que ainda estão nessas práticas pagãs, que tudo isso é decorrente aos costumes de religiões, como vem aí ano após ano, século após século da história, e assim as pessoas, por falta de esclarecimento das Escrituras Sagradas, elas terminam se enveredando nessa procissão da caminhada da vida, e a falta de esclarecimento, a falta do conhecimento. Então, é um dia muito bom de evangelizar, de iluminar as mentes, as pessoas, aqueles que aceitam, e entender os que não aceitam, os que ainda defendem as ideias, a ideologia das religiões, de rezar pelos mortos, e avisar para esses que a gente deve orar pelos vivos, para que os vivos não venham enveredar justamente para esse caminho de morrer sem ter o conhecimento, sem ter a luz da palavra de Deus. Amigos, estou trazendo para vocês para que você tenha noção do dia de finados, como surgiu, quando surgiu, o ponto de vista das religiões e o ponto de vista cristão como base nas Sagradas Escrituras. Se você gostou, dê o seu like, comente nos comentários e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.